Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo à Bitcozinha. Hoje, segunda-feira bravíssima, 7h36 da manhã, 7 de outubro. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, Bitcoin deu uma subidinha agora umas 6h30 por aí, ele estava ali na casa dos 7.800, 7 qualquer coisa ali, e agora voltou aqui para casa dos 8 mil dólares. Agora aqui pelo CoinCheckup está marcando 8.035, vamos falar um pouquinho sobre isso. Praticamente nenhuma variação de preços nas últimas 24 horas, mas a gente vai mostrar que teve bastante variação. O Bitcoin chegou a 7.700 e qualquer coisa, e agora parece que volta aí aos 8.035, vamos falar bastante sobre isso, tá? Valor de mercado das 2.391 criptomoedas é de 216,7 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas vem caindo, vem abaixo, são 51,3 bilhões de dólares, e a dominância do Bitcoin vem caindo também um pouquinho, 66,68 nesse momento, onde as altcoins estão subindo. Vamos falar um pouquinho da Chainlink, que está subindo bastante, são 12% só nas últimas 24 horas, 33,9% nos últimos 7 dias, né? Olha esse mini gráfico aqui, como tá bonito, né? Que coisa maravilhosa. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bitcoin, então, 8.035, o dólar teve uma quedinha, tá? Nos últimos 2 dias aí, então ele está cotado aí a R$ 4,06, e a gente vai ver o preço aqui em criptomoeda, né? Então, em Bitcoin, tá? Então, no par Bitcoin em satoshis, tá certo? Então, olha só, a gente vê que a maioria das moedas aqui, pelo menos o top 10, top 20 aqui, tá com uma altinha, algumas com uma altinha bem cabulosinha, né? Então, olha só, Ethereum sobe 0,13%, uma variação, Ripple sobe 6,3%, é bastante coisa, Bitcoin Trash sobe 2,78%, Litecoin cai 0,39%, EOS subindo 1,54%, BNB subindo quase 1%, Bitcoin SV variando aqui 0,36%, Stellar fechando 10ª posição, 1,78% positivo. Cardano sobe 2%, mais, né, 2,66%, Tron quase 4,5%, a Monero tem uma quedinha de 1% aqui, a Unos vem caindo bastante nos últimos 7 dias aqui, olha só no dia de hoje são 2% de queda, e a Chainlink subindo bastante na 15ª posição, 12,64% de alta. Eu vou abrir o gráfico para vocês daqui a pouquinho, tá? Aí também tem IOTA subindo, o Huobi Token caindo um pouquinho, o Dash caindo um pouco também, e por aí vai. Essas aqui são as top 20, a maioria aqui tá com uma abertura no dia de hoje aí, subindo um pouquinho em Bitcoin, tá? Em dólar também tá subindo a grande maioria aqui, porque também o Bitcoin subiu, né? Então reflete o preço do Bitcoin aqui em dólar nas outras criptos também, né? Olha só, esse aqui é o gráfico do Bitcoin, esse danadinho. Hoje cedo, a hora que eu acordei, cara, a gente tava olhando aqui, eu falei, cara, hoje tá sinistro, né? Tava aqui em 7.770, 7.780, alguma coisa do tipo. E eu falei, puta, tá feio, porque olha só, ele já tá se distanciando da média de 200, né? Lembra que a gente falou que isso aqui poderia ser uma resistência? E foi, ó, ele tentou aqui dar uma quebrada que não conseguiu. Isso aqui foi dia 1º de outubro. E aí essa média de 200 períodos aqui, ela está se distanciando, olha só, como ela vem se distanciando dessa média de 200 aqui. Então tava feio, né, 7.700, os últimos 4, 5 dias aqui caindo, e aí, do nada aqui, fazendo as coisinhas aqui, preparando para o vídeo, pumba, 8 pau, né, ele chegou a 8.059 nesse momento, 8.001 aqui, 8.001,25 cents. Então tá mais ou menos por aqui o preço do Bitcoin rondando entre essa resistência e tá querendo buscar esse suporte aqui. Suporte a gente está falando de 7.590, 7.620 por volta disso. No vídeo anterior de sexta-feira, eu falei sobre as médias, né? Então a gente tem essa média aqui, ó, de 200 períodos, tá? Essa média aqui é de 21 períodos, tá certo? Então a gente vê que elas estão se encontrando. Então a média de 200 períodos, ou seja, mais longo prazo, o Bitcoin, ele tá subindo, né? A gente vê, tem essa noção que o Bitcoin está subindo, e num curto prazo aqui, então a gente está falando de 21 períodos, a gente vê em queda, tá certo? E aqui de 50 períodos, que é um pouquinho mais para médio prazo ali, ele está começando a cair também, tá? Perguntaram no vídeo de sexta-feira o que significa a média móvel de 200 períodos, de 50, de 21, o que significa isso? Bom, significa que essa média aqui, por exemplo, de 200 períodos, ele pega o valor, a média de valores dos últimos 200 candles, tá? Então a gente está aqui no gráfico diário, né? Aqui estamos no gráfico de um dia. Então ele vai pegar a média de 200, que é essa verdinha aqui,
ele vai pegar a média dos para trás, dos 200 candles para trás, tá? Então, esse aqui é o preço que estava exatamente 200 dias atrás, 8.559. É a média de todos os 200 dias, ele compila e faz o preço, tá? Ela está crescendo porque os dias estão aqui subindo bastante, tá? Essa aqui, média de 21, é a mesma coisa, só que 21 períodos. Então é um pouquinho mais encurtado. Ele pega a média de preços dos últimos 21 períodos. Então isso é a média móvel de 200, de 21, de 50, que seja, tá? A conta deve ser um pouquinho mais complexa do que isso, mas é basicamente isso daí, tá? É pegar os últimos períodos, tá? Faz uma média ali e é o valor que está marcando, tá? Então, nos últimos 21 períodos, a média para trás é de 8.675, tá? Então, a gente vê agora, um pouco mais aqui curto prazo, então, olha só, 50 períodos e 21 períodos, a gente vê que está em queda, né? Eu boto esse colorido aqui que mostra para mim verde quando está subindo e vermelho quando está caindo. A gente vê o vermelho tanto na de 50 períodos quanto a de 21, tá? Então isso aqui tá ruim pro ativo, tá mostrando queda para mim, pelo menos aí num curto prazo. No longo prazo, na verdade não é longo, né? A gente tá falando de médio prazo. No médio prazo a gente tem essa média aqui de 200 para cima, né? Então ela ainda tá verdinha, então ela ainda tá cabulosinha. Beleza, então isso é sobre a média sobre a média móvel. É um pouquinho mais complexo do que isso, mas deu para entender, tá certo? Olha só, então agora a gente tem nos últimos dias o preço do Bitcoin caindo, certo? Querendo buscar aqui esse fundo em 7.600, 7.500, alguma coisa do tipo. A gente mostrou nos últimos dias, aí a gente vem mostrando há bastante tempo também, se a gente traçar uma Fibonacci aqui, desde o fundão em 3.130 e até o topo aqui por volta de 13.900, não consegui marcar direitinho, mas por volta disso, a gente já fez a correção de 50%, tá? Então 0.5 de Fibonacci a gente já fez essa correção, tá certo? E agora o ativo está querendo buscar aqui o 0.618, que seria 7.200, talvez um pouquinho mais abaixo do que isso, tá? Então a gente só completa aqui, que eu não vou deixar esse suporte não, mas só para a gente completar aqui, seria isso aqui. E agora o Bitcoin está querendo ver aqui o que ele faz, se ele sobe isso aqui ou se ele vem buscar esse fundo aqui em 7.600 e talvez um pouquinho mais abaixo 7.200, que seria 61% de correção de Fibonacci, tá? Então a gente mostra aqui, ó, 0.618 de correção de Fibo, que vai bater mais ou menos em 7.268. Até esse valor em queda não me preocupa, a gente já vem falando isso aqui há bastante tempo, aqui desde os, sei lá, 12, 14 mil, que seria uma correção saudável de 60% e a gente poderia lateralizar um pouquinho e depois, pumba, dar um tiro para cima. Mais do que isso, para mim, me preocupa, obviamente estou falando de estar comprado, tá certo? Me preocupa um pouquinho do ativo não continuar uma subida, tá certo? Então essa aqui eu acho que seria a correção máxima que dá para ir, a gente tá falando de 7.200, talvez um pouquinho mais abaixo, porque o Bitcoin ele tem uma volatilidade muito grande, então ele pode dar uma cuspida para baixo, então a gente pode estar falando aqui até de 7.600 aqui, seria o máximo de uma correção do Bitcoin para estar saudável. Abaixo disso, toda aquela análise que a gente fala que o Bitcoin está numa tendência de alta, ela pode estar sendo falhada, e aí a gente pode ter uma reversão de tendência aí de curto prazo aí para uma queda, tá? Então, mais ou menos por aí. Por enquanto tá tranquilo, mas eu gostaria que ele segurasse aqui em 0.618 de Fibo, 7.200, 7.000 por volta disso, para a gente poder ter mais uma tentativa de subida, né? Então, sei lá, ele faria mais ou menos um movimento assim, para a gente tentar subir mais uma vez e ver no que vai dar. Por enquanto, tá feio, tá? Por enquanto tá feio. No curto prazo a gente vê aqui, ó, ele vem caindo e no curtíssimo prazo ele vem caindo mais ainda. Então, momento de atenção agora no Bitcoin, tá? É mais ou menos por aí. A gente vê aqui os volumes, ó, deixa eu ampliar um pouquinho. Os volumes também estão caindo bastante, deixa eu botar em automático. Os volumes estão caindo bastante, ó. A gente vê aqui, peraí. A gente vê aqui que o Bitcoin teve seus picos de volume aqui nos dias 25, 26 de setembro, tá? E agora ele vem caindo. Então os volumes no ativo estão caindo bastante também, isso me preocupa. Por quê? Porque se o volume está caindo e o Bitcoin está caindo também, significa que a força vendedora nem está tão forte assim, é a força compradora que não está apresentando nenhuma vontade de compra. Isso é preocupante, porque se a força de venda entrar forte, acontece o que aconteceu aqui, ó, mais ou menos 22, 23, 24, 25 de setembro, que o Bitcoin
explodiu para baixo, tá? Então isso aqui me preocupa. Gostaria de ver o volume um pouquinho melhorzinho nos últimos dias aí, que tá caindo bastante. Beleza? Vamos falar um pouquinho da Chainlink? Deixa eu mostrar aqui, ó, link. Vamos achar ela aqui, link Bitcoin, Chainlink Bitcoin. Olha só, nos últimos dias, isso aqui tá lindo, né, cara? Olha só, as 3 médias que eu uso aqui apontadas para cima. Então a gente tem a média de 200 períodos aqui, ó, para cima. A gente tem a de 50 virada para cima e a de 21 também virada para cima, né? Então todas as médias aqui nesse momento estão bonitinhas. Se a gente pegar do fundo aqui, ó, olha só, que aconteceu dia 14 de setembro, até agora a gente tem aí 90% de alta em 23 dias, é bastante coisa, né? Então a Chainlink vem subindo bastante, as médias todas viradas para cima, ela atingiu esse fundo aqui, ó, em 14.827, vamos botar até uma linha aqui, e desde então só subiu. Se a gente traçar uma Fibo, é óbvio que isso aqui ainda pode subir, tá, pessoal? Ainda tem espaço para subida aqui. Por que ainda tem espaço para subida? Porque nesse momento ela está parada numa resistência aqui, opa, espera aí que eu me confundi. Ela está parada numa resistência aqui, ó, tentando atingir uma resistência aqui em mais ou menos 29, 22, e ainda tem um espacinho para subida e ainda ela não está no seu topo, né? Então ela ainda poderia subir um pouquinho mais aqui, ó, que seria aqui, ó, em 0039. Vamos ver aqui, ó, 00394, 0038. Então ainda tem algum espaço para subida. Então ainda tem alguns pontos de resistência agora. Vamos ver como que ela se comporta nesse topo aqui, tá? Em 0029182. Então ainda tem um espacinho para subida aqui. Eu diria que ainda tem mais uns 4% aqui, talvez um pouco mais aqui, uns 4,5%. Até ela enfrentar uma resistência anterior que aconteceu aqui, ó, dia 13 de julho desse ano, tá? Então a Chainlink tá bem bonita. Se a gente colocar uma Fibonacci, pra gente ver uma correçãozinha ainda, vou botar nesse topo, tá? Então ela tem uma sombrinha aqui. Cara, ela ainda poderia corrigir um pouquinho aqui entre 0025, olha só, poderia fazer esse movimento, ou até um pouquinho mais, 00382, até tentar buscar esse topo aqui novamente, ou até tentar romper esse topo aqui, quem sabe, tá? Então a Chainlink tá bem bonita, vamos ver o que acontece. Obviamente, são quase 90%, né, que a gente mediu aqui, são 90% nos últimos 20 dias, aí menos de 20 dias, então é uma subida bem grande. Obviamente isso aqui não vai subir para sempre, apesar de ainda ter um espacinho aqui para subida, ó. Ainda tem alguma coisa aqui para subir, coisa de 20%, 30% até bater um topo aqui. Mas isso aqui obviamente não vai subir para sempre e agora já fica arriscado para quem faz compra de agora, tá? Quem já vem comprando vai fazendo preço médio, belezinha. Agora quem não entrou ainda no ativo fica um pouco arriscado porque são 90% em 20 dias, é bastante coisa. Tem espaço para subida? Tem, mas aí já começa a ficar bem arriscado, né? Você começa a entrar muito com sede ao pote num ativo que já atingiu boa parte da sua valorização, tá? Então, bastante atenção para quem está começando a querer entrar nele agora. Quem já está, pode até fazer um pouquinho mais de compra, se romper esse topo aqui com consistência, né? A gente está falando de 0,029, vamos botar aqui, ó. Tá? Então, se por acaso ele romper esse topo com consistência, olha só, ele faz isso aqui, ele projeta para cima, bate, fica no suporte e volta a subir, aí é uma entrada boa de compra, tá? Aí tem que esperar bastante ele confirmar esse rompimento nessa resistência, tá? Então, basicamente é o seguinte, ele tem que romper, mostrar que rompeu, ele volta, faz um pullback. Quando ele faz um pullback e segura nessa zona de preço dessa resistência, e aí pode ser que dê uma entrada comprada com stop um pouquinho abaixo da resistência, mais ou menos por aí que funciona, tá certo? Obviamente isso aqui não é nenhum conselho de compra nem de venda, é só pra gente aprender um pouquinho, estudar um pouquinho, tá certo? Belezinha? Olha só, vamos falar sobre duas notícias aqui, ó. Fundos de pensão estão ficando pistola com esse negócio de juro negativo ou juro muito abaixo, tá? Então olha só, deixa eu achar aqui, vamos achar. Olha só, tem alguns fundos de pensão que eles estão há muitos anos oferecendo 4,5% pelo menos de rentabilidade anual para os aposentados, para os pensionistas, etc. Tá? Então o pessoal que trabalhou a vida toda aí,
anos, décadas aí da vida, pega o seu dinheiro, bota no fundo de pensão. Aqui no Brasil ele é um pouquinho mais difícil, né? O pessoal tá muito ligado a INSS, né? Aposentadoria e tal. Mas em outros lugares do mundo é comum o cara pegar seu dinheiro e botar no fundo de pensão que, bem administrado, geralmente vem dando bom aí ao longo das décadas aí. O que acontece é o seguinte, quando a gente tem juros negativos, que é o que está acontecendo na zona do euro, em bastante países aí, essa necessidade, né, de deflação, de juro negativo, começa a fazer com que os fundos de pensão não tenham lucro, né? Porque o que acontece? Eles começam a entrar em ativos ou mercados que têm uma rentabilidade um pouco mais baixa, mas são mais garantidos, ou seja, tem menos risco. Quando você tem juros negativos, como é que o fundo de pensão faz? Se ele só pega em coisinha pastel? Você começa a obrigar o fundo de pensão a botar em coisa um pouco mais arriscada, né? E aí a gente vê a receita pronta aí para estourar a parada toda, né? Então você pega o dinheiro das pessoas e para tentar escalar essa rentabilidade prometida de 4,5%, os caras têm que começar a arriscar. E aí arriscar o dinheiro das pessoas de fundo de pensão é um negócio muito louco, tá? Esse aqui é um dado, deixa eu achar aqui, olha só, da EIOPA, tá? Que eles são a autoridade lá sobre fundos de pensão e seguros da Europa. Então olha só, a parada tá feia. E a gente vai linkando também com a HSBC, que anunciou 10 mil empregos que eles vão cortar, tá? Então eles vão cortar 10 mil empregos. O CEO novo entrou há meses atrás, ele já tinha anunciado 4.700, deixa eu achar aqui, ó, 4.700 cortes também, tá? Em vagas de emprego, e agora está cortando mais 10. Não é só o HSBC, então não é só o HSBC que está aí querendo desacelerar, eles chamam de desacelerar, né? Na minha época era quebrar, agora eles chamam de desacelerar. Tem outros bancos também, ó, o Deutsche Bank, o Barclays, Société Générale e o Citigroup também estão começando a cortar empregos. Vamos entender aqui uma coisa aqui. Primeira coisa, isso tudo pode ser um reflexo, esses bancos não são bobos, obviamente, eles já podem ver essa desaceleração mundial, né, essa desaceleração na economia global, e eles podem já estar tentando se precaver de alguma crise e já se adequando para um futuro próximo que pode ser que aconteça aí, essa crise aí que muita gente vem falando. Esse é um cenário. O segundo cenário, a gente tem que entender o seguinte, como é que banco ganha? Como é que os bancos ganham? O seu principal produto de ganho do banco, qual que é? É ele pegar dinheiro e me emprestar. Pegar dinheiro e emprestar para você, pegar dinheiro e emprestar para empresas. É assim que o banco ganha. Então ele empresta para você 10 e cobra, sei lá, 13, 14. É assim que ele ganha, esse spread aí é o que ele ganha. Então ele pega o meu dinheiro, empresta para outra pessoa, ganha em cima, me paga um jurinho de nada e ganha muito juro em cima do cara. E a criptomoeda e o Bitcoin, né? A gente tá falando de Bitcoin, de cripto e tal, blockchain, ela começa a permitir que pessoas ou empresas consigam fazer empréstimos, tá? Então eu posso emprestar para você, você pode emprestar para mim, a minha empresa empresta para a sua, por exemplo, através de contratos usando criptomoedas sem necessidade de um terceiro, ou seja, sem a necessidade de um banco para intermediar isso. Então vamos supor, sei lá, eu sou uma baleia, eu tenho, sei lá, 100 bitcoins e eu quero chegar e emprestar para você 5. Então a gente vai, sei lá, pegar os juros lá, a gente concorda em X juro, para você me pagar em X meses, a gente consegue fazer um contrato autoexecutável, tá? Você deixa algumas garantias, eu deixo outras garantias, a gente faz um contrato e eu consigo emprestar dinheiro para você. Às vezes eu não preciso nem te conhecer, mas eu consigo emprestar dinheiro para você, receber um juro sobre isso com uma certa garantia de recebimento. Isso aqui no longo prazo, eu não vou dizer que acaba com a atividade bancária, não é isso, tá, pessoal? Ninguém aqui é o louco deslumbrado do Bitcoin. Mas isso aqui a longo prazo, ele tira um pouco do poder absoluto de bancos de emprestar dinheiro para as pessoas, tá? Porque eu posso emprestar para você, você pode emprestar para mim, e o que a gente acordar, a gente consegue deixar numa blockchain autoexecutável. Esse tipo de serviço já está acontecendo, tá? A gente já tem algumas coisinhas aí pelo mundo sobre empréstimos em criptomoedas, em Bitcoin, tá? Então esse é um serviço que vai crescer e os bancos com certeza vão sentir mais do que isso, tá certo? Outra notícia aqui, ó, da Criptofácil. O número de carteira de criptomoedas aumentou exponencialmente de 2016 para 2019. A gente está falando de 3 anos e o aumento aqui, ó, absoluto é de 6 milhões de carteiras para 40
40 milhões de carteiras, isso em 3 anos. Então, exponencialmente, a gente vem aumentando o número de novos endereços, né? O número de novas carteiras. A matéria aqui do Criptofácil, ele faz uma ressalva aqui, porque a carteira mais utilizada do mundo é a Blockchain.com. Não confunda com blockchain com rede do Bitcoin. Essa empresa, a Blockchain.com, meio que se apoderou do nome blockchain, a Blockchain.com fez a sua empresa, tá? Então não tem nada a ver, antigamente era Blockchain.info. Então Blockchain.info ou Blockchain.com não tem nada a ver com a rede Bitcoin, tá certo? E é uma das carteiras mais hackeadas do mundo. Se você olhar o Reclame Aqui, da Blockchain.com, você vai ver que muita gente reclama bastante, principalmente da Web Wallet. Então quem usa Web Wallet, ou seja, a carteira online, tá tendo bastante problema com hackeamentos, tá? Então olha só, a Blockchain.com é a carteira mais utilizada do mundo e é a carteira mais hackeada do mundo. Então fuja dela. Registrou aqui, ó, em 25 de setembro de 2019, a contagem de usuários da empresa atingiu mais de 42 milhões. Então eles têm mais de 42 milhões de usuários utilizando o serviço da Blockchain.com, tá? Existem outras carteiras aqui que você pode usar. É difícil a gente fazer recomendação, né? Mas é porque cada um é cada um. Então eu posso estar falando para você que está me ouvindo, que tem, sei lá, 50 bitcoins, é bastante coisa. Eu posso estar falando para você que tem, sei lá, os seus primeiros 100 reais em bitcoin. Então, assim, comprar uma carteira física, né, uma hard wallet, ela é cara, ela custa, sei lá, 500, 600, 700, 800 reais, dependendo aí de onde você comprar. O dólar tá meio alto, o euro tá alto também, né? Então você consegue comprar uma carteira aí com 700 reais. Então, sei lá, se você tem 100 reais, é óbvio que você não vai comprar uma carteira de 700 para guardar 100, não faz o menor sentido. Agora, se você já tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, tem mais de um Bitcoin e tal, ou seja, tem mais de 40 mil reais, quanto é o Bitcoin hoje? 30 e pouco, né? Olhando aqui embaixo, ele está 32.699 na Bitcoin Trade. Então, se você já tem um Bitcoin ou perto disso, aí já seria recomendável você ter uma carteira offline, né? Que é uma carteira hardware, tá? Então, é mais ou menos por aí. Mas, de qualquer forma, se você tem a Blockchain.com, foge que muita gente está reclamando. Beleza? Mais ou menos por aí, eu vou deixar essas matérias aqui para você olhar e eu vou fazer um convite para você. Se você quiser fazer parte do nosso grupo VIP de sinais ou do PHE, entra aqui, bitnada.com.br/sinais, eu vou deixar o link aqui, você coloca o seu e-mail aqui e assim que a gente abrir novas vagas, a gente manda e-mail e você será muito bem-vindo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Boa semana para todo mundo. Eu vou fazer um stories agora, @canal Bitnada lá no Instagram, vou falar um pouquinho sobre o Rock in Rio, como é que foi a minha experiência lá no Rock in Rio. Então, quando esse vídeo estiver online, estiver no YouTube, provavelmente já vai ter o stories lá. E convido você a acessar lá, tá? Então, canal Bitnada, @canal Bitnada lá no Instagram. Falou, obrigado, até amanhã e tchau, tchau. As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí.